Regimento interno do TRT do Pará. Paramos no artigo 88. Elaborada a escala de férias, será a mesma submetida à apreciação do Tribunal Pleno na segunda quinzena do mês de dezembro e, após aprovada, não poderá sofrer qualquer alteração, salvo por motivo relevante ou imperiosa necessidade de serviço. Artigo 89. Os membros do tribunal, juízes titulares de vara e os juízes do trabalho substitutos da 8ª Região terão direito à licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3. Para repouso à gestante. Inciso 4. Por paternidade. Inciso 5. Pelo período de trânsito de magistrados. Inciso 6. Em afastamento preventivo. Inciso 7. Para aprimoramento cultural. Parágrafo único. Ao magistrado que não tenha se ausentado da região para curso de pós-graduação, será concedida licença cultural para efeito de elaboração de dissertação ou tese no prazo não superior a 4 meses, proibida a prorrogação, desde que não exceda a 4% da totalidade dos magistrados em exercício, em partes iguais de primeiro e segundo graus, sempre atendida a necessidade de serviço. Artigo 90. A licença para tratamento de saúde até 30 dias será concedida mediante apresentação de atestado fornecido pelo Sistema Integrado de Saúde, o SIS, ou, na hipótese de se encontrar o juiz fora da sede, por médico particular, se por tempo maior, bem como as prorrogações que importem a licença em licença por período ininterrupto, também superior a 30 dias, dependerão de inspeção por junta médica designada pelo presidente do tribunal. Artigo 91. O magistrado licenciado não poderá exercer qualquer das suas funções jurisdicionais. De novo, artigo 91. O magistrado licenciado não poderá exercer qualquer das suas funções jurisdicionais ou administrativas, nem exercer qualquer função pública ou particular. Parágrafo 1. Os períodos de licença concedidos aos magistrados não terão limites inferiores aos reconhecidos por lei aos servidores da União. Parágrafo 2. Salvo contraindicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processos que antes da licença lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator. Artigo 92. Sem prejuízo do subsídio ou de qualquer direito ou vantagem legal, o magistrado poderá afastar-se de suas funções até 8 dias consecutivos por motivo de: inciso 1, casamento; inciso 2, falecimento de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 93. Conceder-se-á afastamento ao magistrado sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens para frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do tribunal, pelo prazo máximo de 2 anos. Artigo 94. A aposentadoria dos juízes será compulsória aos 75 anos de idade ou por invalidez comprovada e voluntária, nos termos da Constituição da República, ressalvado o disposto no artigo 28 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Parágrafo 1. O interessado, quando se tratar de aposentadoria a pedido, dirigirá seu requerimento ao presidente do tribunal, instruindo com a declaração de bens e, se for o caso, certidão de tempo de serviço estranho à Justiça do Trabalho. Parágrafo 2. Tratando-se de aposentadoria compulsória por implemento de idade, o presidente do tribunal, à falta de requerimento do interessado, 40 dias antes da data em que o juiz completar 75 anos, baixará a portaria para que se instaure processo ex officio, fazendo-se a prova da idade através da certidão de nascimento ou pela matrícula do magistrado. Artigo 95. Na aposentadoria por invalidez, o processo respectivo terá início: a linha A requerimento do magistrado; a linha B, por ato do presidente do tribunal de ofício; a linha C, em cumprimento à deliberação do tribunal;
Parágrafo único. Tratando-se de incapacidade mental, o presidente do tribunal nomeará curador ao paciente sem prejuízo da defesa que este queira oferecer pessoalmente ou por procurador que constituir. Artigo 96. O paciente, na hipótese do artigo anterior, deverá ser afastado desde logo do exercício do cargo até o final da decisão, devendo ficar concluído o processo no prazo de 60 dias, justificadas as faltas do magistrado no referido período. Artigo 97. A recusa do paciente em submeter-se à perícia médica permitirá o julgamento baseado em quaisquer outras provas. Artigo 98. Se a invalidez decorrer de acidente de serviço, o interessado promoverá a prova perante o presidente do tribunal. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, equipara-se a acidente ocorrido no serviço à agressão sofrida e não provocada por magistrado no exercício de suas atribuições. Artigo 99. O magistrado que por 2 anos consecutivos afastar-se ao todo por 6 meses ou mais para tratamento de saúde deverá submeter-se ao requerer nova licença para igual fim, dentro de 2 anos, a exame por junta médica para verificação de invalidez. Artigo 100. O tribunal ou presidente ad referendum do colegiado poderá determinar que a junta médica se desloque para o local em que se encontrar o juiz, impossibilitando de comparecer à sede do tribunal. Artigo 101. Se o tribunal concluir pela incapacidade do magistrado, em se tratando de desembargador, comunicará imediatamente a decisão ao Poder Executivo para os devidos fins, em se tratando de juiz titular de vara e de juiz substituto, deliberará a respeito. Título 2. Da Ordem de Serviço no Tribunal. Capítulo 1. Da distribuição dos processos. Artigo 102. Os processos de competência do Tribunal Pleno, das seções especializadas e das turmas serão registradas, classificados e distribuídos por classes processuais conforme as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário para a Justiça do Trabalho, aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. A presidência do tribunal deverá providenciar por ato próprio a implementação das classes processuais com as especificações e instruções necessárias para a devida aplicação. Artigo 103. Os processos serão recebidos, registrados, autuados no serviço processual e remetidos ao Ministério Público do Trabalho para a emissão de parecer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Obrigatoriamente. A linha A, quando for parte pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. A linha B, os mandados de segurança, as ações rescisórias, as ações civis públicas, os dissídios coletivos e os processos em que forem parte incapazes. A linha C, a arguição de inconstitucionalidade e os conflitos de competência. A linha D, nos casos em que tenha atuado em primeiro grau como órgão interveniente. Inciso 2. Facultativamente. A linha A, por iniciativa do relator, quando a matéria, por sua relevância, recomendar a prévia manifestação do Ministério Público. A linha B, por iniciativa do Ministério Público, quando entender existente interesse público que justifique a sua intervenção. Parágrafo único. Não serão remetidos ao Ministério Público do Trabalho os processos oriundos de ações no qual for autor, bem como os processos de execução previdenciária ou fiscal, exceto as ações de execução fiscal decorrentes de autos de infração lavrados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE. Artigo 104. Após o recebimento do Ministério Público do Trabalho, serão os autos remetidos à Secretaria do Pleno para registro no Sistema Eletrônico de Dados da data do recebimento, ficando aptos à distribuição. Artigo 105. A distribuição de processos físicos será diária, em sessão pública e em horário previamente estabelecido. Dos demais processos, será diária e automática mediante sorteio eletrônico.
Parágrafo 1. A distribuição far-se-á a cada gabinete, observada a regra prevista no parágrafo 3 deste artigo, em número igual de processos, independentemente de seu titular encontrar-se afastado de suas atividades jurisdicionais, exceto nos casos de convocação para o colendo Tribunal Superior do Trabalho e, em outras hipóteses, por deliberação do egrégio Tribunal Pleno. Parágrafo 3. O presidente, o vice-presidente e o corregedor regional não concorrerão à distribuição, ressalvado com relação ao disposto nos artigos 38, inciso 10, 52 e 108. Parágrafo 5. O habeas corpus e o mandado de segurança serão distribuídos imediatamente, respeitado o mesmo critério de distribuição sucessiva, conforme estabelecido no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 6. O recurso ordinário, o agravo de petição, o agravo de instrumento e os embargos de declaração apresentados nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, inciso 1, serão imediatamente distribuídos, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-los no prazo máximo de 10 dias e a secretaria da turma colocá-los imediatamente em pauta para julgamento. Inciso 2. Darão parecer oral se representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário, com registro na certidão. Inciso 3. Terão acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento registrando tal circunstância servirá de acórdão. Parágrafo 7. A distribuição observará os seguintes critérios. Inciso 1. Distribuição equânime em seu quantitativo e igualmente na espécie para cada gabinete, observando o critério de distribuição na ordem de um processo sucessivamente para cada gabinete. Inciso 2. Na impossibilidade de se contemplar todos os gabinetes com o mesmo quantitativo e espécie na distribuição diária, o critério previsto no inciso 1 será observado na distribuição do primeiro dia útil subsequente, iniciando-se pelo gabinete e imediatamente posterior ao que recebeu por último na distribuição anterior. Inciso 3. Ficam excluídos da distribuição nos 60 dias que antecedem a posse os gabinetes dos excelentíssimos desembargadores eleitos para o exercício de cargos administrativos de presidente, vice-presidente e de corregedor. Parágrafo 8. Os prazos para oposição de vistos pelos relatores previstos neste regimento só fluirão a partir do retorno de seu afastamento. Artigo 106. A distribuição observará a maior igualdade possível, de modo que nenhum gabinete receba mais feitos do que o outro, sendo realizada pelo presidente do tribunal através de processamento eletrônico de dados com utilização de senha de seu exclusivo conhecimento, observado o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. O gabinete do desembargador, no exercício da presidência do tribunal, não será excluído da distribuição diária, enquanto perdurar a substituição, bem como continuará a funcionar o desembargador no exercício da presidência do tribunal em substituição em todos os processos a ele já distribuídos no gabinete. Artigo 107. O Ministério Público, observadas as regras especiais e legais e a tramitação preferencial de demandas, emitirá parecer nas hipóteses do artigo 103. Artigo 108. Nas matérias administrativas, será relator o presidente que votará, em primeiro lugar, cabendo-lhe ainda o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 109. Distribuídos, subirão os autos em 24 horas ao gabinete do desembargador relator que, após o visto, os remeterá à secretaria em igual prazo. Artigo 110. Com a distribuição dos processos, o relator fica vinculado independentemente de seus vistos, exceto nos casos de impedimento, suspeição, afastamento superior a 90 dias ou motivo de força maior, quando haverá redistribuição mediante compensação. Parágrafo 1. Em qualquer hipótese de redistribuição, será realizada a compensação. Parágrafo 3. Encerrado o período de convocação,
Os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado visto ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento. Artigo 111. Serão redistribuídos, mediante oportuna compensação, os habeas corpus, os mandados de segurança, os dissídios coletivos de greve, as cautelares inominadas, os processos de revisão de sentença normativa e os feitos que, consoante fundada alegação do interessado, reclamem solução urgente, se distribuídos nos 5 dias úteis antes de cada período de férias, bem como durante os afastamentos dos desembargadores relatores. Parágrafo único. Não ocorrerá a redistribuição se o pedido liminar do mandado de segurança já houver sido apreciado, seja de forma monocrática ou por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto em face da decisão que o apreciou.